bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o Carioca, humorista e integrante do Pânico. Seja muito bem-vindo, Carioca. Opa, tudo bom, Bruno? Tudo bem, Carioca. Obrigado por você ter aceitado o convite aqui para conversar com a gente com o podcast no Instituto Mises Brasil. Você é humorista e tem se destacado, né, pela sátira política, né, e aí usando o seu trabalho para fazer humor com questões políticas, mas também você tem tido muito destaque pelas opiniões sobre o atual momento do país. Inclusive essa destruição aí causada pelo PT e pela esquerda de forma geral. Eu queria começar essa conversa então, Carioca, te perguntando em que momento e por qual razão você decidiu se posicionar explicitamente como um defensor das liberdades e contra qualquer projeto político que atentasse, né, contra a liberdade não só de expressão, mas as liberdades civis de forma geral. Então, Bruno, é o seguinte, eu acompanho política há bastante tempo, assim, desde pequeno, né, desde pequeno mesmo, assim, desde 8, 9 anos de idade, na época do Sarniquinha, eu tinha 9 anos, né, Tancredo, a morte, em 85, aquilo meio que me abalou. Eu tinha uns 9 anos de idade e aquilo tocou, né, eu me lembro até hoje da Constituinte para eleição indireta, a disputa entre Paulo Maluf e Tancredo, né? Então eu me recordo bem daquele dia, me recordo como se fosse hoje do general Figueiredo. Então eu vivia muito, naquela idade eu já estava ali, eu tinha 9 anos de idade, eu estava ali já me antenando e tipo, entendendo o que era a ditadura militar, que era o finalzinho ali no caso, né? Eu não vivi diretamente ela, né? Mas o Brasil estava passando um momento muito difícil, né? Aí a morte do Tancredo, aquele chororô, né? Me lembro da televisão passando, cobertura total da TV, o corpo ia para lá, o corpo para cá, e tome-lhe Milton Nascimento, né? E aquilo mexeu muito comigo, e a partir dali eu comecei a me conectar com a política, a ficar atento, a assistir, a acompanhar, a ler, e ali tudo começou para mim, né? Ali eu já imitava os caras na época, né? Ali eu comecei, né? Eu imitava o Leonel Brizola, povo do estado do Rio de Janeiro, né? Que já era uma figura bastante, que já tinha essa coisa, essa legião de fãs, né? De apaixonados, né? Dos cegos apaixonados, como eu digo, né? Exato. Que a paixão ela cega as pessoas. Então a gente tinha aquele brizolismo forte no Rio de Janeiro, como sou carioca. Mas ali eu me apaixonei pela política, dali eu já comecei a ficar preocupado, né? Eu já tinha uma galera, né? Não sei se você vai se recordar disso, o Bruno. Brizola ou não? Sim, claro que eu lembro. E a gente cortava o adesivo do Brizola, o BR, e deixava o Brizola no carro. Lembra disso, cara? Eu lembro. Mas foi a campanha mais de 89. Mas assim, ali eu comecei a acompanhar, e ali eu comecei a perceber o quanto aquilo interferia na vida das pessoas, na minha vida, né? E comecei a trabalhar isso. Então, voltando à pergunta do humor, que eu dei uma volta agora, eu fui lá, né? Pro entendimento mesmo, por quê, né? Que às vezes a gente fala, hoje falar de política é meio moda, né, Bruno? Qualquer um fala qualquer coisa. E assim, eu acho que eu sou um cara que eu acompanho há algum tempo e eu acho que ela é muito fundamental, mas eu comecei a colocar como humor sem querer, porque as pessoas gostavam de eu imitar os personagens de política, eu imitava Lula, Ulisses Guimarães, Jânio Quadros na época, né? E até por causa de um programa que tinha do Agildo Ribeiro, Agildo no País das Maravilhas, eu não sei se você se recorda disso. Sim, sensacional. Era um programa muito legal, e aquilo me atraía muito, foi ali que eu comecei a imitar, né? Que era um programa até da Bandeirantes, depois virou Cabaré do Barato, e ali eu comecei a vislumbrar o que eu faço hoje. Ali eu comecei a olhar aquilo com uma atenção e dizer, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida, falar de política e fazer humor, né? E aí eu comecei
a imitar os políticos, né? Na verdade, o povo brasileiro é Ricardo. E percebi com o tempo, Bruno, que o humor é uma excelente ferramenta de comunicação com as pessoas, porque muitas das empresas até contratam a gente para fazer humor, mas é como uma forma de relaxar as pessoas e passar informação. Então o humor ele tem essa cápsula, né? Ele é encapsulado dessa forma. Você consegue, através de uma brincadeira, tentar passar alguma coisa que esteja acontecendo, que hoje virou um pouco de histeria, entende? A histeria, hoje, ela está no comando, né, da política, do debate político, né? E acho que acaba criando uma neblina, porque agora tudo é uma questão de histeria, então pouco está se avaliando e se medindo as consequências. Então a gente está vivendo uma instabilidade única. Desde que eu me entendo por gente, eu fui um cara pintado, né? Induzido a ser cara pintada, tá? Vou logo afirmando para você que eu fui cara pintada, meio sem perceber o porquê, mas eu fui. E nessa época você era estudante, né? Sim, eu era secundarista. E ali eu era secundarista, não aqueles barbados de 40 que acham que são, né? Mas ali eu era secundarista e garanto a você, Bruno, em 92, né? Isso. Eu digo a você que eu entendo essa coisa da passionalidade da esquerda, o que acontece com jovens que saem quebrando tudo, como ontem em Brasília a gente viu. Cara, isso é um comando que vem e tudo que você propuser para um estudante que não vai ter aula para fazer baderna, eles vão gostar, tá? E tem uma coisa muito pouco da idade. Tem a idade e tem um pouco o conforto que uma ideologia política que promete um futuro perfeito também traz, né? Quer dizer, você junta o hormônio com uma promessa de um mundo melhor, mesmo que para isso seja necessário destruir tudo pela frente, né? Olha, a prioridade, Bruno, vou falar como ex-estudante, a prioridade é realmente, às vezes, não ter que aturar aquele professor chato. Se vamos para a rua para causar, vamos, meu. Vamos. E aí vem a polícia e quer atiçar. Porra, essas porradas comia no pátio antigamente, né? Hoje em dia está sendo na rua, né? Então acho que é meio isso, né? Uma confusão. O jovem, né? Eu acho que ele tem essa característica, né? De rebeldia, aquela coisa de se libertar dos pais. Hoje em dia, com muitos apartamentos, muitos condomínios fechados, eu acho que a sociedade, essa geração, ela vai ser, e tende a ser cada vez pior, viu, Bruno? Eu acho. Você falou que desde criança começou a se interessar pela política e era um momento de uma certa efervescência, né, com a questão das diretas já, fim do regime militar. Mas em casa você tinha isso? Quer dizer, os seus pais, Carioca, a política era um tema de conversa presente ou você despertou mesmo solitariamente para essas questões? Não, era um tema recorrente dentro da minha casa, mesmo que de uma forma um tanto quanto, analisando hoje friamente, um pouco grotesco, né? Discutia-se política na minha casa, mas nada muito aprofundado, né? Nada muito aprofundado, mas se discutia, né? Minha mãe é uma pessoa politizada, mas assim, eu acho que de uma forma um pouco leve, superficial, né? Mas eu já meio que minha mãe falava algumas coisas e falava assim, não, mãe, o que aconteceu foi isso, entendeu? Aí eu mesmo corrigi minha mãe com 10 anos de idade, pelo que eu acompanhava. Então, e na minha casa era um antibrizolismo dos infernos, né? Era tudo menos... O que o Lula representa hoje era o Brizola que representava para o Rio de Janeiro, né? O antibrizolismo dentro da minha casa era muito efervescente, como você falou. Lá em casa, falar essa palavra é um sacrilégio, né? E no Rio, cara, foi uma paixão muito grande pelo Brizola. Né? Ele foi governador, se não me engano, 2 vezes, ele foi prefeito do Rio em 82, e assim, a minha família, eu lembro de odiar muito o Brizola, né? Porque o Brizola, ele promoveu no Rio uma baderna sem precedentes, né? O Rio de Janeiro hoje paga o preço muito alto por essa gestão do Brizola. Me lembra um pouco os ideais cubanos, sabe? Entendeu? Os ideais cubanos. O Brizola foi uma tragédia para o Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o Rio, não contente em produzir políticos ruins antes do Brizola, importou um de fora. Ele era um exilado e voltou
voltou aos braços do povo como salvador. E cara, eu nunca vi tanto fisiologia política, eu nunca vi o cara dar tanto terreno, criou tanta favela, sabe? Ele começou a dar tanta coisa que descambou, não houve um planejamento, não houve um programa, não, foi uma coisa nitidamente política. O Cabresto, como o Bolsa Família foi, uma coisa impensada, só para pensar em reeleição, em voto. Pô, o Brizola fez o garotinho, velho. Não tô zoando. Quem conhece um pouco da política carioca sabe disso. Entendeu? O populismo, cara, praticado na política desse cara, velho, norteou nessa esquerda passional, né? Uma esquerda passional que faz qualquer coisa para ter voto, né? E não importa. Então, o que ele fez, por exemplo, com o município de onde eu habito, que é São Gonçalo, ele destruiu. Entendeu? Ele destruiu São Gonçalo. Quem conhece São Gonçalo sabe o que eu estou falando. Então ele praticou essa política sem o menor planejamento, sem a menor inconsequência total, e sempre um brizolão na beira da estrada para chamar a atenção da política, da publicidade da política, que é o CIEPs, da política implementada, né? Então ali, o Lula, você acha que o Lula não viu aquilo? Viu com bons olhos e praticou do mesmo populismo, né? Que, o pobre... Cara, não é assim, cara. O pobre precisa de dignidade, de emprego, cara, de planejamento, sabe? De educação para os filhos. Tudo bem, o que eu estou falando aqui é muito superficial. Logicamente é bem mais profundo. Mas o que eles fizeram foi um mal. No meu ponto de vista, tá, Bruno? No meu ponto de vista. Claro, claro. Não, é interessante essa relação que você fez, porque o Brizola era um crítico contundente do Lula. Acho que até o apelido de sapo barbudo foi o Brizola que deu, né? Mas ali era a disputa para quem era mais populista, né? Claro. Esse pessoal... Era uma questão de ego, né? De marcar terreno, né? Não, de ego mesmo, pô. Era concorrente direto, né? O Lula ascendendo lá nos sindicatos em São Bernardo, né? Criando o PT, e o Brizola, um fenômeno de votos no Rio de Janeiro, né? Carioca, quando você começa a trabalhar, né, como humorista, você começou fazendo imitação de políticos e a política estava dentro aí do seu rol de atividades como humorista, ou isso vem depois? Não, cara, sempre eu procurei trabalhar com política. É que às vezes, bem no começo da minha carreira, eu senti um hiato muito grande, né? Você tentava falar de política, o teu chefe vai falar, meu, chato isso aí, meu. Sabe assim, como é que é? Meio fora de moda no momento. Meu, fala isso não, isso é chato, ninguém vai entender, o povo... Porque o brasileiro, ele deu nós tivemos, acho que uns 15 anos, assim, de dispersão total da política, né? De não se falar, de não se praticar, de não trazer a política relevante. A Argentina pegando fogo e o Brasil nem aí, né, meu? No final ali do Fernando Henrique, com o próprio Lula ali, a coisa estava muito descambada. Eu acho que a política ela começou a chamar a atenção das pessoas a partir do Mensalão, que foi aquela delação do Roberto Jefferson, que deu aquele espetáculo, eu rasguei a roupa do rei, sabe aquele jogo de cena do Roberto Jefferson, né, meu? Que tirou o José Dirceu, aí foi aquele drama. E aqueles depoimentos começaram a virar uma novela, né, Carioca? Exatamente. Aí, teve também aquele do painel do Antônio Carlos Magalhães com a Arruda. Começou a ter uns escândalos, aí a gente começou a trabalhar, né? Aí a coisa... Porque o humor ele vai muito de acordo com que eu, pelo menos, sou um cara assim. Eu trato humor, tento colocar o humor dentro do cotidiano, né, amigo? Eu tento... vamos dizer, trazer uma crônica no humor, porque eu gosto de refletir o que está acontecendo e tentar achar uma comunicação bacana, engraçada, que é o fenômeno hoje do WhatsApp, né? Não sei se você se atenta a isso. Se dá uma cagada, em 2 minutos já tem uma piada chegando no teu WhatsApp. Eu acho que meu maior concorrente hoje é o WhatsApp. Mas você também usa o WhatsApp para divulgar, né, seu trabalho? Né? Não, mais até o Facebook. Mas estou falando assim, a piada, o WhatsApp hoje está sinistro. Você tem que ser muito rápido, porque, cara, é um Brasil inteiro, né, meu? Centenas e dezenas de
de redatores postando coisa, espalhando na internet, né? Eu até fiz uma esses dias, eu não sei se você ouviu, eu falei, pô, eu queria tanto fazer uma coisa do Garotinho com o Cabral, não deu tempo, né? As piadas, foi um bullying extreme rápido nos WhatsApps da vida. Aí eu tive uma ideia à noite, eu não sei se você teria a oportunidade de ouvir, e eu tive a ideia de fazer o Garotinho lendo as piadas do WhatsApp, entendeu? Eu peguei todas as piadas do que todo mundo estava colocando e eu comecei a espalhar como se fosse o Garotinho lendo as piadas dele mesmo, sabe? Entendi. Um canal que eu encontrei, vou mostrar um aqui para você se ligar. Pois é, aqui está difícil na cadeia, acabei de sair do Souza Aguiar, mas tem uma piada rolando na internet que eu estou injuriado, tá certo? Que hoje vai ter um debate em Bangu entre eu e o Cabral, em cadeia nacional. Mas é o seguinte, eu estou injuriado com as piadas, porque acabou de chegar outra aqui que eu fiquei bravo, dizendo o seguinte: o filho perguntou para a mãe, no Rio se rouba desde Garotinho? A mãe respondeu, não, meu filho, desde Cabral. Então eu peguei essas piadas, entendeu, Bruno? Sensacional. Eu materializei, sabe? Como se eu estivesse lendo as piadas. É sacanagem, entendeu? Então, cara, a gente tá tendo que se virar nos 30, porque eu falei, cara, que piada que eu vou fazer? Não tem que se adaptar à modernidade, né? Ao que tá rolando. Então, o humor é isso. Bom, o momento político, então, até como você falou, enfim, serve de fonte inesgotável para quem faz humor, né? E você no Pânico na rádio, não na tele, não no programa O Pânico na Band, né, na TV, mas o Pânico na rádio, você se tornou o cara que questiona e que tem que questionar de maneira frontal os convidados, especialmente convidado quando é político e gente de esquerda ou defensor de Black Bloc, né? As suas intervenções com o pessoal lá com aqueles dois que escreveram o livro de Black Bloc, tá rolando aí pela internet de forma bastante... viralizou, né? Então o que eu queria te perguntar... Mas aquilo, cara, eu vou te contar, porque aquilo aconteceu, cara. Aquilo não foi nada planejado. Eu cheguei no estúdio, tava aqueles dois doidos lá. Eu nem sabia que eles tinham ido no Jô, nem sabia da polêmica. Olha que louco, eu nem sabia que tinha dado problema com o Jô em relação a eles. E eles estavam lá justamente por isso. Deu uma moscada gigante, né? E vi os caras falando, se você acompanha a entrevista desde o começo, eu começo a fazer uma cara esquisita. Falei, o que esses caras estão falando, sabe? Dentro aqui do estúdio. Que a minha pesquisa, sou pesquisadora, imparcial. Eu falei, não, essa mulher não é pesquisadora. Eu fui fazendo perguntas e não tinha respostas e percebia também uma irritabilidade muito grande da parte deles, assim, um desconforto, né, com as minhas perguntas, que eu comecei a perceber que aquilo tinha um viés ideológico ali no estúdio, escondido atrás de um livro, mas assim, ferrenho, né? Eu falei, cara, é meio descabido isso aí, é um assunto sério, cara, Black Bloc. E começaram a fazer uma propaganda positiva, que há um coração no Black Bloc, que não sei o que lá. Eu falei, porra, isso aí tá estranho. Sabe quando tá cheirando errado? Aí eu comecei a ir pra cima, aí eu ganhei. Eu falei, não é possível. E os meus companheiros de bancada alisando. Eu falei, que porra é essa, cara? Isso aí não tá legal. Isso aí não tá... Tava me incomodando, cara. Eu falei, não é possível que esses caras, que os meus companheiros estão sendo engambelados por esses caras. Aí eu resolvi ser mais contundente na crítica até o momento que o cara me ofendeu, entendeu? Sim. Até o momento que aquele cara me ofendeu, e aí eu mandei ele para aquele lugar, porque eu falei, cara, me respeita que eu tô aqui no meu programa. Você vem aqui, você vem me xingar, me chamar de maluco, idiota, de Bolsonaro, que não sei o quê. Eu falei, que Bolsonaro, velho? Mas você é quem? Eu falei, eu sou o Mário, eu penso assim. Não posso ter esse pensamento, ser oposição à sua ideia esdrúxula. Acabou, meu. O cara querendo fazer, Black Bloc de herói, você tá de brincadeira, né? E ela ainda falava assim, a idiota, daquela cigana catita dos infernos. Tu tem que quebrar a instituição bancária como o Bradesco, porque cobra juros altos. Então eles quebram com essa intuição. Foi, querida, presta atenção. O Bradesco nunca vai ter prejuízo, minha filha. Quem vai pagar esse prejuízo que vocês estão fazendo é o pobre.
que vem na taxa bancária. O rico nunca fica com prejuízo, a gente sabe disso, né? Para um bom entendedor, né, velho? Para quem tem um pensamento um pouco mais claro e lógico, quem paga o prejuízo que o Black Bloc quebra não é o rico, é o pobre, velho. Prejuízo o banco repassa para o cliente, isso aí em qualquer coisa. Ah, mas as companhias aéreas agora estão com prejuízo alto. Pô, vai repassar para o preço da passagem. Ninguém assume a bronca. Ou eu estou errado, meu irmão? Ou eu estou errado, velho? Ou existe, você como um doutor, professor, existe alguma outra conta a não ser o consumidor final? Quem paga a conta é sempre a gente. Então, isso que eu acho estranho, essa paixão, né, meu? Vamos quebrar o banco, símbolo capitalista, vamos quebrar o banco, porque o banco representa. Porra, mas quem vai pagar é o pobre coitado, bicho, que precisa da pisciroca do banco. Aí essa paixão acaba levando ao erro, né? Exato. Esse pessoal não sabe matemática também, né, Carioca? Essa coisa de somar 2 mais 2, né? É muito humanas, muito humanas. E da pior espécie, né? Agora vem cá, esse papel questionador aqui no programa, isso foi acontecendo naturalmente em virtude de todo esse momento político do país e dos próprios convidados que foram participando do programa? Ou isso foi de alguma forma combinado entre você e a direção do programa? Como é que isso acontece? Não, cara, essa foi uma questão de pauta, porque a política começou a se tornar papo de botequim, né, cara? E o programa de rádio, o rádio em si, ele tem como finalidade, eu pelo menos encaro desta forma, um bom programa de rádio é como se fosse um papo de bar, né? Como se fosse você tomando uma e dali você vai trocando umas ideias. Eu acho que o rádio, ele tem essa peculiaridade, entendeu, Bruno? O rádio, ele tem esse lado impessoal. E isso não teve jeito, cara. A coisa foi pegando um rumo, né? A política foi pegando um rumo, e a gente começou a tocar essa ideia e começou a aumentar muito o feedback, né, do programa em relação às redes sociais, em audiência, né? O próprio Reinaldo Azevedo, na Jovem Pan, trouxe um pouco esse clima para dentro da Jovem Pan, né? Que eu não acho um clima ruim, eu acho um clima muito bom. Fazer reflexões, trocar uma ideia, né? Tudo bem que acontece que às vezes a ideia esquenta um pouco, mas acho que era o momento que a gente está vivendo, né? Então acaba acontecendo esse tipo de coisa, porque as esquerdas jamais elas vão aceitar uma manifestação com 3 milhões de pessoas na Paulista sem um arranhão e com a pauta sendo reivindicada. Quer dizer, é o feitiço virando contra o feiticeiro, porque eles são manifestantes profissionais, né, velho? Eles são manifestantes de CLT, né? Eles têm carteira assinada para ir para a rua, né, meu? Quinta-feira, quarta-feira, fechar o trânsito. A profissão desses caras é manifestação, né, meu? Chamar os outros de fascista, você é fascista, sabe? Eles são profissionais, né, meu? Eles já têm um esquema, né, meu? Então, quando aquilo aconteceu, cara, a morte dos caras veio aí, cara. É o meteorito do Superman, tá ligado? Acabou com a energia dos caras. Acabou a musculatura, acabou. Eles não são os donos da rua. Eles sempre se acharam os donos da rua, né, meu? Exatamente. Bom, a gente passou por um período mais grave. Desculpa a piada, mas eles tratam a rua como propriedade privada, entende? Eles fizeram isso com o Estado brasileiro, né? E eles sempre... Nunca mais vou me esquecer, eu passava ali na Rua do Chile, no Rio, em frente à Petrobras ali, eles sempre colocavam no cartaz, o petróleo é nosso, realmente era deles mesmo, cara. É que a gente descobriu tarde demais, né? A gente deixou eles pegarem o petróleo. O pessoal achando que não estava levando aquela série. Faixa? O petróleo é nosso. Né? E era deles mesmo, né? É porque o significado disso a gente só foi descobrir depois, né? Quando ardeu, né, velho? Quando se descobriu tudo. Depois desse período aí de governo do PT, quer dizer, no fundo a gente ainda está vivendo o rescaldo, né, de um governo do PT, já que o Michel Temer, que é o atual presidente, foi vice do governo da Dilma, né? Mas enquanto o PT estava no poder, essa coisa das ameaças às liberdades estava muito presente, embora
embora essa ameaça não exista tal qual num passado recente, né, como a gente tem governo, esse risco ainda acontece, né, Carioca? Eu queria te perguntar o seguinte, nesse momento da história do Brasil, com tanta discussão política, né, com todos os aspectos positivos e negativos, o que você identifica hoje no seu trabalho como humorista como sendo a grande ameaça à sua liberdade de expressão? Você vê alguma coisa como sendo essa ameaça ou não? Cara, eu acho assim, a política é um assunto muito delicado, porque a política é poder, né? É um poder, né? É o poder. Então, quando você mexe no poder, você vai sofrer retaliações, isso independente do sistema que for, né? Socialista, comunista, de direita, de esquerda, independente do lado político. Quando você parte para alguma crítica, alguma sacanagem, ou alguma, como é que se diz, uma manifestação para chamar a atenção de alguém que esteja no poder, fique tranquilo que você vai receber retaliações de alguma forma. Isso em qualquer lugar do mundo. Não estou dizendo no Brasil, estou dizendo do mundo. Olha o que fizeram com um monte de gente aí, cara. Então, toda vez que você se expõe um pouco para a política, você corre riscos, entende? Eu acho que é isso. Eu acho que a falta de liberdade é mais nesse sentido. É a patrulha ideológica, seja de que lado for. Que antigamente era só da esquerda no país, né? Se você falasse qualquer coisa contra algum governante de direita, Nossa! Hoje, a direita tem mais musculatura. Ela tá... cala sua boca. Vocês ficaram 13 anos no poder, roubaram. Sabe aquela coisa? A esquerda, ela perdeu a legitimidade. Entendeu? Até porque se assumir, né, você automaticamente eles extremizam e levam você junto ao Bolsonaro, à ditadura militar, né? Então vamos juntá-los ao Fidel também, que era um amor de pessoa, né? Os presos políticos que eu digo. Um cara muito querido, claro, os paredões da vida. Não, e na boa, cara, a falta de liberdade é impressionante. Como é que alguém reverencia Fidel Castro, que deixa uma população refém, presa numa ilha? Fala-se tanto de Guantánamo, né? Que é a própria Cuba, mas eu acho que a Guantánamo é aquela ilha inteira. Que são aqueles refugiados que fogem para os Estados Unidos e que não têm o direito de encontrar a família num outro país. Isso é um absurdo, cara. Fechar um país e vai ter que ser assim. Isso é a coisa mais nefasta no ser humano. É isso que me deixa odioso. Ver um Raul Diago, não sei se você se recorda do Raul Diago. Você recorda? Sim. Do jogador completo cubano de vôlei. Era um ídolo que eu adorava vôlei nos anos 90, eu jogava, praticava e adorava o Raul Diago, achava ele um jogador completo para mim, mais do que os Ors e tudo mais, e ver um documentário em que a casa do cara não tinha nem janela, velho. Falei, cara, esse cara é um monstro. Como é que esse cara mora nessas condições? E aquilo foi me dando uma revolta. Isso nos anos 90. Falei, cara, como é que o cara mora num país, um cara tão fera, né, meu, com uma habilidade tão incrível, o cara que tinha a oportunidade de jogar na Itália, né, que era aquele vôlei que comandava naquele momento, era o grande lugar, e se ele fosse jogar na Itália, ele não poderia nunca mais ver a família dele, era a ameaça dele, e ele não foi para a Itália por medo de não ver mais os pais, os irmãos, e o cara se sujeitou a morar numa casa sem janela. Então você me desculpa, cara, isso não entra na minha cabeça, eu nunca vou respeitar esse cara, entendeu? Também não vou comemorar a morte, porque comemorar a morte é uma coisa um pouco desagradável, mas eu acho uma figura escrota, esdrúxula, e que sirva de exemplo para nunca mais ter, e torcer para acabar logo essa Coreia do Norte aí, para acabar com essa palhaçada. Exato. Aliás, tem um tópico triste da biografia do Raul Diago, que ele se tornou depois presidente da Federação Cubana de Voleibol e chegou a ser preso por conta de escândalo de corrupção e não sei o quê. Mas ele foi uma acusação do governo do Raul Castro, então não se sabe até que ponto aquilo foi algum tipo de perseguição ideológica ou ele realmente cometeu os crimes. Provavelmente ele deve ter estimulado os jogadores a fugir do país, né? Pô, eu sou o Raul Diago, eu sou
um dos maiores jogadores da história de Cuba, e a situação que eu me encontro. Então, porra, eu vivi isso e vivo mal, sou um cara triste, amargurado por isso. Então, vocês que são jovens, são bons, procure a vida de vocês, meu. Deve ter sido, provavelmente, eu deduzo que tenha sido isso. A acusação oficial, que foi pela polícia do governo cubano, né, não dá para confiar nisso, era de corrupção e tráfico de influência, né? Mas como é que você confia? É de uma lisura impressionante. Né? Exatamente. É igual quando o pessoal acredita aí nos índices de educação e de saúde que o governo cubano divulga internacionalmente. Mas não é mole não, cara. É triste. É triste, e a gente tem que estar, graças a Deus, de não ter um projeto criminoso mesmo de poder, um projeto que quis se perpetuar no poder, entendeu? A gente tem que... O Brasil, é lógico, nós estamos pagando a consequência, né? Que nós vivemos uma guerra, nós estamos vivendo em uma guerra mormaço, né? A gente só sente. A gente só sente as consequências. A gente não vê, mas a gente sente, né? A gente não vê a guerra em si, né? Fogo, bomba, tiro, mas a gente sente, de alguma forma, a gente sente o calor dessa guerra. Você falou na sua resposta em retaliação, né? Quando você enfrenta o poder, Carioca. Em algum momento do seu trabalho, ainda mais depois que essa coisa do momento político, né, fez até com que você se posicionasse de forma mais clara, você chegou a sofrer algum tipo de prejuízo ou retaliação no seu trabalho em virtude das suas opiniões? Então, cara, mas é assim, é porque eu procuro não me... Como é que eu vou te dizer? Eu acho que às vezes eu escolho meio a hora de parar, sabe como é que é ou não? Certo. Eu dou um refresco, eu tiro um pouco o pé do acelerador, eu não fico acelerando 24 horas por dia no Twitter, eu não fico provocando, eu vou mais pontual, né? Quando a coisa realmente está transbordando, eu vou ali, passo um pano, falo, porra, isso aí não tá legal, isso aí não é por aí, entendeu? Eu me posiciono mais aí na hora que tá difícil de ficar quieto, entendeu? Entendi. Mas eu não fico 24 horas, como é que eu posso te dizer, fazendo alarde, arrumando briga. Eu não fico arrumando briga com as pessoas, sabe? É briga de coleguinho, briga de colégio, briga de mimados. Ai, você não gosta dele? Não, eu vou mais assim... Acontece num programa de rádio, entendeu? Tipo o Fernando Haddad, né? Uma figura tão querida pelo povo paulista, né? Vai deixar saudade, né? Não, cara, ele é tão impressionante que ele conseguiu fazer o Dória ganhar 52%. Não foi o Dória que ganhou, entendeu? Quem fez ele ganhar foi porque a população de São Paulo percebeu que as esquerdas se uniram e o Haddad começou a crescer, a galera... Foi um voto útil, né? Entendi. Mas assim, cara, se o Dória não fizer um bom governo, a gente tem que estar falando que ele não fez um bom governo e pronto, acabou. Muita gente fala, você defende o Alckmin. Imagina, quando eu sofri aqui um assalto aqui, a mão armada, eu desci a lenha nele. A 2 quilômetros do palácio aqui, o cara assalta com um fuzil no meio da rua. Vamos trabalhar, porra. Era até o secretário da Segurança, era o carequinha lá, o ministro da Justiça, o Alexandre Moraes, era secretário dele. Eu fui no meio da Band, do Jornal da Band, e falei, cara, cadê esses caras? Vão se esconder atrás de notinha? Falei assim mesmo, vão se esconder atrás de uma nota emitida pela Secretaria de Segurança, ou alguém vai falar alguma coisa que a 2 quilômetros do Palácio do Palácio do Governo se assalta de fuzil? Porra, é um absurdo, né, cara? Para você ver o descaso da segurança, entendeu? Então ali, não interessa se é de esquerda, se é de direita, interessa de quem que é a responsabilidade. É isso que a gente tem que focar. Mas não, é porque a gente acaba indo para esse lado, porque as esquerdas elas levam muito para o lado da paixão. Elas levam a discussão para esse caminho passional. Como eu vou lá e contesto o cara, ele me chama de Bolsonaro. Aí fica essa coisa chata, entendeu? Não? Essa discussão rasa de que, mas você é o quê então? Porra, eu sou eu, cara, né? O professor Bruno é o professor Bruno, entendeu? A gente pensa, a gente acredita num país, eu acredito num país, não vou nem falar por você, Bruno, mas eu acredito num país em que os impostos que pagamos
tem que se reverter em forma de benefício para todos, independente se é rico, se é pobre, não interessa. Então eu acho que tem que acabar com essa coisa com essa discussão extrema. Eu acho que a discussão a gente tem que cobrar, seja lá quem for, quem esteja. Não é passar a mão na cabeça, que a Dilma estava lá, cadê os caras de esquerda? Estavam lá dentro do Palácio do Planalto, falou que se alguém atingir a Dilma, eles vão meter a arma dentro do Palácio do Planalto, porra. Que porra é essa, sabe? Que nível que a gente... E por falar em Dilma, Carioca, você criou um personagem sensacional que é a Dilma do chefe, né? Isso. No momento em que a Dilma Bolada, que era um personagem no Twitter a favor da presidente, estava fazendo muito barulho, né? Por qual razão você decidiu criar a Dilma do chefe? Em que momento que, cara, que deu esse... Eu posso ser sincero com você, eu fui o primeiro cara a fazer a Dilma. Eu criei a Dilma do chefe em 2010. Ela era pré-candidata. No Carnaval de Salvador de 2010, eu estava lá. O Lula, ela era a queridinha do Lula, né? Era a ministra-chefe da Casa Civil. E eu estava no Carnaval da Bahia trabalhando e eu estava à tarde no hotel. Ela me entra ao vivo lá na TV Bahia lá e me manda: eu estou aqui na Bahia e vou dizer mais. Eu vou dançar o Reboleixo. Ela mandou essa. Juro por Deus, ela mandou essa, que é dançar o Reboleixo. Aí eu comecei a rir no hotel, imaginando aquela figura dançando o Reboleixo. Eu, na hora, peguei o telefone e liguei para minha produção, porque era uma terça de carnaval, se não me engano, segunda ou terça de carnaval. Eu liguei para minha produção e falei: olha, na quinta eu quero gravar, prepara o chroma key lá, um fundo de praia, Bahia, que eu vou fazer a Dilma dançando Rebolation. Eu vou materializar o que ela acabou de falar aqui. Entendeu ou não? E aí isso acabou virando uma campanha, na campanha dela, do Pânico, em que a Sabrina fez, não sei se você... Ela seguia a Dilma para ver se ela dançava o Rebolation. Pode botar no YouTube aí que você vai achar. Isso em 2010, antes de Dilma Bolada, antes de qualquer outra Dilma. Inclusive, eu tenho uma foto com ela dessa época, em que ela põe a mão na cabeça. Se você buscar aí na internet, Dilma com o Carioca do Pânico, é uma foto da Veja, ela pondo a mão na cabeça, porque a música falava assim: põe a mão na cabeça que vai começar o Rebolation. E ela chega a pôr a mão na cabeça, cara. Eu tenho essa foto com ela, pessoal. Ela era candidata. Ela não tinha nem plástica ainda. Tava bonitinho. Então, isso já existia, a Dilma do chefe. Isso é 2010, cara. Massa. Ela chegou a fazer a brincadeira, ó. Põe a mão na cabeça que vai começar lá, eu não vou dançar, não. E foi embora. Foi a única vez que eu tive a oportunidade de ficar 2 minutos com ela. Ela ainda era amiga da Marta Suplicy. Você vê que a Marta Suplicy tá entre o bracinho dela ali rindo ali, ó. No rostinho é a Marta que tá ali, ó. Mas no Jockey de São Paulo. Depois acho que ela deixou de ser sua fã, hein, Carioca? Ah, mas é a vida, né? Não tô preocupado que ela seja minha fã, não. A Dilma Bolada precisava que ela fosse fã, né? É verdade. Portanto, que ganhava quanto por mês? 20 pau? Da agência lá, da agência de propaganda? É isso aí. Agora, o personagem ganhou uma dimensão extraordinária, né, Carioca? Então, mas ali, cara, foi engraçado, que o personagem ela pegou, porque eu abri minha página de Facebook, eu tinha uma equipe digital. E, porra, cada hora surgia cada coisa absurda do governo dela, eu comecei eu postava de todos os personagens, mas o que dava mais audiência, e não era que dava mais audiência, dava muita audiência, era o da Dilma. Tipo, os outros davam 1 milhão, o da Dilma dava 15. Qual que você vai fazer? Dava 15. Eu falei, porra, as pessoas estão querendo ver isso. Foi isso. Aí eu comecei, cara, toda semana que saiu um negócio, eu postava uma coisa de Dilma. Toda semana eu postava uma coisa de Dilma. Cara, eu cheguei na época que ela foi eleita, no dia que o Aécio perdeu lá por 3%, por 1,5%, 3 milhões de votos lá. Já na reeleição, né? Não, no segundo turno, quando a Dilma ganhou. Isso, na eu reeleição. fiz uma postagem sacaneando a turma. Não deu, né? Fiquei sacaneando a galera. Cara, isso aí deu 34 milhões de views, cara. Você tem noção? Não, sensacional. Eu ria toda semana. Não, e o pior, eu fui burro, né? Eu não fiz no YouTube. Se eu faço no YouTube, eu ganho uma grana. Eu fiz no Facebook, eu não ganhei R$1. Não fui capitalista, porra. Deixou de ganhar uma grana mesmo. Deixou de ganhar o dinheiro.
Porque imagina 30 milhões no YouTube, quanto isso daria de grana, Bruno? Nossa. Eu não fiz. Vou nem fazer as contas. Eu acabei fazendo no Facebook. Então, mas fiz por uma questão de me divertir mesmo, de me comunicar com as pessoas, de dar os recados, né? Então acabou ficando uma coisa muito legal. E acabou desencadeando um espetáculo teatral. Sim. Agora, o texto que você, quer dizer, o que você dizia era muito interessante, Carioca, porque você usava o discurso da Dilma, quer dizer, coisas que ela falava, e como se fosse tecla SAP, né? Se a gente pudesse ter tecla SAP de político, quer dizer, aquilo que você falava da Dilma era aquilo que a Dilma, no fundo, estava querendo dizer e não podia dizer abertamente. Mas isso é uma característica do meu trabalho, Bruno. Eu sou um cara que, quando eu vou fazer alguma imitação, fazer algum personagem, eu procuro colocar justamente o pensamento do cara off-air, entendeu? Não. Acho que o grande barato é esse, né? Porque a pessoa com a câmera ligada é uma coisa, da vida é outra. Então, como eu sei muito bem essa relação do que é on-air e off-air, por eu viver na comunicação, eu sei que os meus patrões falam no ar e fora do ar. Então eu levo essa característica para os meus personagens também. Entendeu? E é por isso que acaba ficando interessante. Agora... É uma técnica. É uma coisa que eu coloco no meu trabalho. Não, funciona muito bem. Que a gente quer ouvir, né, velho? Exatamente. Todo mundo fala assim, a Dilma é muito brava. Aí, porra, eu já trabalhei com a Dilma, nossa, ela esculacha todo mundo. Eu só ouvia isso, cara, das pessoas, entendeu? Não? Entendi. Do meio. Nossa, a Dilma ontem não sei o quê. Eu conheci algumas pessoas que trabalharam com ela. Eu falei, essa mulher é um demônio. Na televisão ela fica muito, boa noite, tudo bem, sei lá. Aí tem até uma entrevista dela como ministra da Minas e Energia, não sei se você já viu isso aí, que ela dá uns berros, que ela grita. Ali ela dá umas vaciladas quando ela era ministra da Minas e Energia. Ela era meio grossa com a imprensa. Aí eu coloquei isso na personagem, entendeu? Carioca, para encerrar, nesse momento atual do Brasil, né, falando dessa discussão política e tudo mais, se você pudesse destacar um elemento positivo e um negativo, qual seria? Cara, o melhor, eu acho que a coisa mais positiva dentro... Cara, é o mal necessário, né? É tipo o WhatsApp, né? O WhatsApp é um mal necessário, uma coisa que mudou a forma de todo mundo se comunicar. Ao mesmo tempo, você quer se ver livre do WhatsApp. Em muitas dúvidas, você fala, puta, velho, eu quero ficar em paz, o WhatsApp não deixa. Né? Mas tira o WhatsApp da sua vida para você ver o que acontece. Você se sente um deficiente físico, praticamente. É verdade, hoje em dia pelo seu trabalho, pelo que a gente trabalha, né? Então eu acho que a discussão, a politização do povo, aí ele vai dizer, mas é analfabeto político, dane-se. Estamos alfabetizando o país politicamente. Entende o que eu estou falando? Exato. Deixamos de assistir Carminha e Tufão para assistir Renan Calheiros e Eduardo Cunha na prisão. Entendeu? Então eu acho que colocar isso no cotidiano das pessoas é dizer o seguinte para os políticos: a farra acabou, entendeu? A farra acabou. Mas eu tenho medo de de termos equívocos, né? Como está agora, uma histeria. A histeria não acaba, né, cara? A histeria não acaba. Essa queda de braço agora da justiça com o poder legislativo, os poderes agora estão se comendo, né? Entendeu? Ainda não, a gente não... Eu acho que a gente deu uma piorada aí, cara. Entendeu ou não? Mas, por outro lado, assim, o embate entre os poderes é um dado positivo, né? A comida acho que passou do ponto no sal, entendeu? Acho que salgaram demais a feijoada. Mas isso só vai ser negativo se esse pessoal conseguir efetivamente vencer, né, Carioca? Por enquanto, até esse embate entre as instituições é positivo, né? Cara, eu sou sempre a favor do debate. Sempre. Mas eu acho a histeria prejudicial. Por mais que eu tenha sido histérico em alguns momentos da minha carreira, em que eu peço desculpas, às vezes, né? Que a temperatura sobe, né? Não tem jeito.
Mas eu acho que a gente tem que avaliar um pouco. O Brasil está andando para trás, continua a andar para trás. E a gente tem que achar um caminho de ir à frente. O grande desafio que a gente acho que tem aí para o futuro breve, Carioca, é fazer com que o Estado não atrapalhe a nossa vida, né? Porque no fundo a gente fica conversando sobre políticos, porque esse pessoal tem um poder enorme na vida da gente, né? Claro. Carioca, muitíssimo obrigado pela entrevista, tá? Foi um prazer falar com você. Professor, muito obrigado, parabéns pelo seu livro aí, Pare de Acreditar no Governo, né? Fica com Deus aí, tudo de bom para o seu trabalho, que o seu livro prospere e que você continue ajudando as pessoas a entender pelo menos um lado, né, meu? E não tentando fazer de uma sala de aula um diretório de partido, né? Exatamente. Obrigado, Carioca. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.